não é novidade a divergência de pensamento, não é novidade o desrespeito ao contraditório, não é de hoje. Desde que o mundo é mundo, a gente tem esses campos aí de pensamentos diversos. E o Congresso sintetiza tudo isso no nosso país. O Congresso, que tem lá seus 513 deputados, 91 senadores, ele representa um Brasil continental. Então, você querer exigir que cheguemos ali, cada qual pensando igual, é muito complicado. E nós, nos últimos anos, temos tido, e pelo um fato muito latente, o Brasil está se politizando. Algumas poucas décadas atrás, um brasileiro sabia o nome dos 8 jogadores da seleção brasileira, mas não sabia o nome de um ministro do Supremo. Nós sabemos o nome de todos os ministros do Supremo, de todos os ministros da Alta Corte, do Congresso Nacional aos congressistas, e, por vezes, não sabemos o nome de quem joga na seleção de futebol brasileiro. Então, o Brasil está cada vez mais se politizando. E, com isso, as exigências, as práticas do mandato, as posições claras se fazem necessárias. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em ser eleito de um lado e, depois de um mandato, estar passando para outro. Eu não faço a teoria do quanto pior, melhor, só que também não faço a conveniência política de que perdi no palanque de um, faço mandato no palanque de outro. Exemplo disso, Tocantins. Eu estou vivendo hoje o meu primeiro mandato governista no Estado. Exatamente. Fui oposição ao Marcelo Miranda, 4 anos, fui oposição ao Mauro Carles, 3 anos e 7 meses. Hoje, prazerosamente, honrosamente, vivo um mandato governista ao lado do governador, que nós ajudamos a eleger, que lutamos, que percorremos os 4 cantos do Estado, andamos no município tocantinense, levando a mensagem, porque eu acreditava, em momento eleitoral, que o Vanderlei seria tudo aquilo que ele hoje está se apresentando. Um governador simples, um político dado ao povo, com cheiro, jeito e fala do povo nosso, e que não se fecha dentro de um gabinete tocado a ar-condicionado. Isso hoje acontece. O tocantinense vê de perto um governador que de manhã está em audiência em Brasília, à tarde está no Palácio, à noite está na festividade do interior. Eu tenho 38 anos de idade, eu tenho dificuldade em achar um pique para acompanhar o Vanderlei Barbosa. Acompanhá-lo, né? Então, assim, eu tinha a esperança que nós viveríamos aquilo em um mandato, quando falava ano passado. Então, hoje, com muito prazer que eu, como deputado federal, estando hoje no meu 3º mandato, aqui atrás está o nosso diploma da diplomação como deputado, ter vivido 2 mandatos em oposição e hoje está vivendo esse momento novo, em Tocantins e no meu mandato, que estará ao lado de um cara, de um homem, de um político, de um governador, que verdadeiramente me dá prazer de discutir política com o Vanderlei, porque às vezes a pessoa tem quem fala, eu fico vendo uns críticos aí, poucos, mas tem, e até é de direito existir críticos, é necessário na política que existe uma oposição. Tem alguém que fala, poxa, o Vanderlei não para no Palácio, o Vanderlei fica rodando no interior. Eu vou dar um testemunho de um fim de semana. Estávamos sábado numa cavalgada em Lagoa do Tocantins, e que um bate-papo entre os líderes locais, e que por muitas vezes, se você não levar o mandato do governo até quem de fato precisa dele, e está no interior, essas pessoas, ele, por exemplo, saberia que o povoado Barra da Aroeira, uma comunidade quilombola, no município de Teresa, hoje, que já no passado recebeu da TS, no outro governo, um poço artesiano para atender a comunidade, não está atendendo porque a água está salobra e precisa de 2 uma, ou fazer um tratamento de água ou um novo poço. Como é que ele saberia disso se ele não estivesse lá ouvindo as pessoas que ali vivem? Então, é bom você ter esse governante que anda o Estado e que escuta as pessoas. E nós, na condição de deputado federal, a gente vive aqui o Estado, essa realidade antagônica à realidade que eu vi em Brasília. Eu fiz campanha no palanque de Jair Messias Bolsonaro. Foi a quem eu pedi voto e foi para quem eu votei. Foi com quem eu convivi os 4 anos do meu mandato em Brasília, para trazer as escolas, as quadras, as creches, os asfaltos. Colinas é testemunha disso, das pontes, dos recursos da saúde, das ambulâncias, dos ônibus escolares, com o meu presidente. Foi a plataforma eleitoral política que eu me identifiquei e que eu convivi pelos últimos anos. Eu não posso hoje chegar, repito, eu não comungo da teoria do quanto pior, melhor. Não é de mim desejar que o Brasil pegue fogo, que o Tocantins não dê certo. Mas eu preciso dizer que políticas de governo eu as trato como políticas de governo. Políticas ideológicas, aí eu tenho meu lado ideológico e meu lado político,
que, do jeito que eu respeito o outro lado, e tento fazer sempre um bom debate, respeitoso, vocês nunca me viram xingando, denegrindo, eu tenho posições claras e firmes. Sim. Não bambeio em minhas colocações. Só que não é por isso que eu me dou o direito de desrespeitar quem pensa diferente de mim. Agora, eu também peço o mesmo respeito às pessoas que pensam diferente de mim, meu mandato, que respeitem a rotina do nosso mandato. Eu não vou romantizar a invasão de terra, eu não vou romantizar banheiro unissex, eu respeito a ideologia de gênero, mas peço respeito à minha opção sexual e à forma que eu trato a rotina da minha família. Eu respeito as religiões alheias e até quem não tem religião, mas peço que também respeite a minha religião cristã. Eu não romantizo a desconstrução da gramática brasileira, onde eu vejo as pessoas quererem se impor a sua ideologia, e repito, respeito. Mas não é impondo todos e todos que eu vou exigir isso à sociedade brasileira. Então, são essas posições que eu deixo muito claras, para quem um dia votou no deputado Vicentino Júnior, para quem um dia vai votar, não dizer que votou enganado. Eu tento sempre deixar claro quais são as minhas posições políticas, partidárias e as minhas convicções cristãs individuais, que as quais eu tenho. Então, nessa conta, eu convivo no Congresso Nacional em um governo do PT, um governo que eu não pedi voto, um governo que eu não acredito, um governo que, para mim, está patinando nos primeiros meses, está provado isso. Nós temos ainda muito por fazer. Começou-se agora, por exemplo, uma coisa tão boba, que é a liberação dos recursos do Congresso Nacional para atender os municípios, que estão hoje gritando por necessidades básicas, ao sexto mês do ano. Eu vejo um presidente da República começar uma live que, ao invés de apresentar suas políticas públicas para o Brasil continental, ele quer... Outrora ele criticava as críticas do Bolsonaro a ele. Hoje ele pratica as mesmas críticas ao Bolsonaro numa live. Então, poxa, usa esses canais para comunicar a população, para dizer o que vai ter de novo, quais as políticas que serão alteradas, as políticas de juros. E essa era uma das pautas que realmente a gente iria conversar, sobre esse clima fervoroso que atualmente o Brasil se encontra, né? Esse efeito das disputas políticas é bastante dividido e bastante acirrado no Brasil, entre o Bolsonaro e o atual presidente Lula. Mas como o Brasil tem sido afetado com essa negatividade, essa disputa acirrada, o que o Brasil tem perdido com isso? Oportunidades. Porque eu, enquanto eleitor e apoiador do Bolsonaro, eu também reconheço que houve erros e falhas. Ninguém é perfeito. A gente não vem ao mundo para aprender só acertando, a gente aprende mais errando. Agora, os mesmos erros que eu via o atual presidente, no momento quando ainda não tinha mandato, apontar o dedo e criticar e falar que ia plantar no seu mandato o amor e não o ódio, hoje eu vejo um presidente vindo ao terceiro mandato com muito rancor, com muita intolerância. Hoje, um comunicador, colega seu, por exemplo, não pode criticar um ministro do governo dele. Criticou, tem os seus canais de comunicação e seu meio de sobrevivência, sustento, bloqueado por decisão de Supremo. Então, assim, não é essa intolerância que nós queremos e nem que eles plantavam antes de estarem de volta ao mandato. Então, essa inconsistência entre o que era dito no passado por eles e praticado no governo hoje é o que me faz olhar com muita desconfiança esse governo. É aquele ditado popular que é façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, assim, falava-se uma coisa, pratica-se hoje completamente contrário. Eu tenho certeza que até os comunicadores mais apaixonados na política do PT estão hoje constrangidos pela censura que está sendo imposta pelo atual governo, em copartícipe com decisões do Supremo, motivadas por membros do governo federal, a quem critica o governo. Acabei de falar, ter oposição na política é algo salutar. Eu sou deputado de 3 mandatos, fui por 2 mandatos de oposição ao governo do Estado. O Tocantins ganhou em ter uma oposição e ganha, o mundo ganha, o Brasil ganhará. Pode querer você cercear a opinião de quem pensa o contrário. E para quem plantava o amor, hoje eu repito, eu estou vendo plantar é ódio. Censura, é intolerância. Os intolerantes, a boca de quem falava no passado apontando a Bolsonaro, eu se pratico a intolerância aqui hoje. Não queira criticar no seu canal mais duramente o governo federal, que se chegar aos ouvidos
de um Flávio Dino ou alguém da comunicação do governo federal, você corre um sério risco de ter o seu canal de comunicação, a sua empresa e o seu sustento bloqueados por decisão judicial motivada pelo governo federal. Então, não é esse Brasil que nem a Beatriz não Vicente Júnior quer, muito menos brasileiros. E, além desse ponto expresso sobre a comunicação e a repressão por parte do governo federal, tem algum outro? Porque o senhor está aí, né? O senhor está de perto, está vendo, tem muito mais conhecimento do que está acontecendo no governo do que a gente que está aqui do lado de fora. O que o senhor vê, além dessa questão dessa repressão da comunicação por parte do governo? Eu vejo um governo muito fragilizado, porque um Brasil de 210 milhões de habitantes, eu ainda não vi o governo federal ter a coragem de ir ao sul-sudeste do Brasil, onde, por exemplo, reside mais de 70% do povo brasileiro, porque eles sabem a opinião daqueles que ali moram. Eles não fazem o enfrentamento necessário. As políticas públicas, até agora, estão ficando só na fala de ministro. Cadê os programas habitacionais do novo governo? Que até agora eu só vejo a continuidade dos mesmos programas habitacionais, e só mudou-se os nomes. Casa Verde e Amarelo virou Minha Casa Minha Vida, governo Bolsonaro. Eu não vi um programa novo. Bolsa Família, Auxílio Brasil de Bolsonaro no passado. Por sorte do brasileiro. Então, eu ainda quero ver, como congressista e brasileiro que sou, tocantinense, de fato, as políticas públicas desse governo sendo implementadas. Porque até agora, Beatriz, eu tenho visto narrativas e relançamento, é coisa nós estamos comendo marmita do governo passado, essa é a verdade. Requentando, por sorte, por sinal. Antes uma marmita requentada do que marmita nenhuma. Então, por sorte, estamos requentando os programas, renomeando do governo para trás. Por sorte. Por sorte. Então, dito isso, eu confesso, não é como apenas um tocantinense ou um brasileiro. Eu ainda quero ver, de fato, como congressista, essas políticas sendo implementadas. Não basta o presidente ficar andando nos seus bolsões eleitorais, ali Bahia, foi no Pará, tomou uma vaia. Olha bem, foi na Bahia, na Farm Show, tomou vaia. Tentou se montasse lá um cenário favorável, porque o Brasil de hoje, como eu falei, está muito politizado e está muito encorajado. O Brasil não é mais o Brasil das massas populares, que você pegava e saía levando, como você bem queria no passado, por outros políticos antigos. O Brasil hoje reflete. O Brasil hoje pensa política. O Brasil está fervendo e vivendo política. Então, precisa os políticos se atualizarem ao Brasil de hoje. É bem nas Colinas, onde eu tenho um grande amigo aí, o companheiro Casari, mas também tem um grande irmão, que é meu companheiro presidente do Rural Teams, o amigo Austin Arco, que está dando um show à frente do Rural Teams, aí, com os pronafianos, com os pequenos produtores, com políticas públicas. E olha que engraçado, falando do Austin e do governo do Estado, quando quer, faz. O Austin tem poucos meses de governo, junto em parceria com o governo do Estado e com recursos por nós garantidos em Brasília, começou a implementar programas de fato na veia para atender o pequeno produtor rural e pronafiano no Tocantins. Quando quer, faz. Quando não tem, busca parceiro, traz e realiza. Estou dando um exemplo do Rural Teams, onde tem hoje um presidente colinense à frente do Estado Tocantins. Então, não vem governo federal me dizer que não está fazendo porque não tem como, porque, repito, quando quer, faz. Se não fez, não queria. Então, citando o Rural Teams na pessoa do meu companheiro Austin Aires, eu dou exemplo de que quando um político se dispõe a buscar as parcerias e para atender, de fato, quem na ponta precisa, a coisa acontece. A exemplo disso, o governo do Estado do Tocantins, com vários programas sociais sendo implementados e acontecendo, um deles é o Rural Teams hoje, através dos nossos pronafianos. Deputado, outra questão que levou, ainda no âmbito nacional, que levou uma enorme discussão dentro e fora do parlamento, foi o marco temporal. Você foi um dos tocantinenses que votaram a favor para que essa medida fosse aprovada, mas a gente sabe que líderes indígenas, ambientalistas, são indiscutivelmente contra essa proposta. Os pró e os contras também já temos conhecimento. Então, qual seria a grande justificativa para que um projeto desse calibre realmente seja aprovado dentro do Senado, entrando na discussão ambiental e humanitária? Que pergunta maravilhosa. Primeiro, é simples. Botou lógica e botou verdade, esse debate vai à frente. Se nós ficarmos apegando às narrativas criadas por ONGs, por ambientalistas, por antropólogos,
O Brasil que hoje é, de fato, esses dias, para chegar ao tema, eu discutia com o presidente do IBAMA, que me apontava o dedo em audiência e me perguntava por que o Tocantins, em 6 anos, aumentou as áreas de desmatamento e produção, de produção de grãos tão exponencialmente. E nós tínhamos que ter uma consciência maior ambiental. Eu falei do presidente Agostinho, deixa eu dizer para você, se você puxar o calendário desses 5, 6 anos, você vai descobrir que o Tocantins se tornou celeiro do mundo, em virtude, inclusive, de políticas de investimento que foram feitas pelo governo federal através da região chamada Matopiba, que envolve Maranhão, Piauí, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa Matopiba foi criada, não foi pelo Michel Temer, não foi pelo Bolsonaro, foi pelo governo Dilma, pelo vosso governo. Ministra da época, Cátia Abreu. Sim. Então, como é que você, o governo, quer? Eu tenho que ir atrás aqui alguns quadros, eu sintetizo isso, aqueles quadros, de tempo em tempo, vão sair dali para ou pegar outros quadros ou tirá-los. Mas a parede sempre vai continuar. Então, você não pode ficar criticando governantes e machucando as políticas de governo. Política de governo, independente de quem foi o governante que há um tempo implantou, tem que ser respeitada, não pode ser criticada. E ao ponto de criticar o meu Estado Tocantins, é coisa que eu não aceito. Marco temporal, nós somos um Brasil de 210 milhões de brasileiros, que precisa todo santo dia, quando acorda em seus lares, se alimentar, se vestir e se manter. Eu produzo, quando muito pouco ali em casa, numa roça, meu ovinho caipira, a carne que consumo, mas não produzo o de atender as outras 209 milhões de brasileiros e por aí vai. Eu vou criticar quem produz, Beatriz, quem alimenta você na sua casa, quem me alimenta na minha, e que precisa não só do acesso à terra, mas da segurança ao acesso à terra, que hoje está em cima de uma terra há muitos anos, e que bastava até então, antes da votação do marco temporal, um laudo antropólogo, eu tirava essa pessoa da terra sem sequer indenizá-la. Um brasileiro que vem do sul do Brasil, do sudeste, e repito, motivados por a política do governo federal no momento oportuno, dizendo: venha para o norte e nordeste do Brasil nos ajudar a desenvolver aquela região para que ela prospere e, de fato, alcance seu lugar de direito. Quando esse mesmo brasileiro chegava no norte e nordeste para ajudar a fazer os investimentos necessários, produzir, alimentar o Brasil e o mundo, porque hoje o Brasil é sim o celeiro do mundo, você hoje vai criticar e penalizar esse mesmo brasileiro? Nós temos, em média, quase 900 mil irmãos indígenas no Estado. E eu falo com propriedade, porque desde 2015, quando entrei como deputado federal, sou um dos únicos deputados federais de Tocantins que, em todos os momentos do meu mandato, vai à FUNAI. Se as 8 etnias indígenas do Estado de Tocantins não tiver lá caminhonete, caminhão 34, motor de polpa, matabu, obras de matabu, centro de evento colocado na aldeia Porteira, bem aqui no município de Tocantins, construído e adquirido com emendas do meu mandato, eu rasgo meu diploma de deputado federal. Eu sempre convivi, porque eu herdei de casa com meu querido pai, esse respeito, esse convívio bom, salutar com meus amigos e irmãos indígenas, com a minha comunidade indigenista. Agora, eu não posso ficar refém e permitir que, aonde o Brasil tem hoje 900 mil irmãos indígenas assentados em cima de 1.900.000 hectares de terra, são quase 5 Tocantins, querendo aumentar isso de forma exponencial para quase 10 vezes mais, em detrimento, olha que conta, 900 mil para 209 milhões, 901 mil brasileiros. A gente tem que entender essa conta. Eu não quero legislar para fazer que um brasileiro indígena saia da onde está, mas eu quero que ele, preservando a sua história, a sua cultura, as suas tradições e a sua terra que se mantenha, permita que o restante do Brasil possa também ter as mesmas seguranças, inclusive segurança jurídica alimentar. Votei, defendi e votaria quantas vezes mais. Estou sendo crítico, inclusive, ao Senado Federal, que por medo, covardia e omissão, não pautou ainda o projeto no Senado. E, repito, é um PL, não é uma PEC. Até para distinguir de forma legislativa, Beatriz. Se eu estivesse entrando nos direitos constitucionais, se eu estivesse preterindo direitos constitucionais dos nossos irmãos indígenas, se assim eu fizesse,
tinha que ser por um instrumento chamado PEC, Proposta de Emenda Constitucional. Eu precisaria mudar a Constituição Federal Brasileira. Se assim não foi feito, e foi um PL, é porque nada de constitucional, e quando eu falo constitucional, eu falo direito a acesso à terra, direito à preservação das tradições, da cultura do povo nosso indígena. Uma tese jurídica. Narrativa que se cria para querer... Eu só me apego aos fatos. Se eu tivesse adentrado num voto nosso em direitos constitucionais, eu no mínimo tinha que ter feito isso por PEC. Não foi PEC, foi um PL. PL tem as suas limitações de aplicação. E nós nada mais fizemos do que nós modulamos, nós normatizamos as 19 propostas feitas pelo Supremo Tribunal Federal num passado recente, quando se discutiu a reserva Raposa do Sol. O Congresso Nacional não inventou nenhuma moda. Não foi da cabeça de um congressista que saiu esse PL. Foi quando o Supremo Tribunal Federal normatizou em 19 normas a questão da reserva Raposa do Sol no estado de Roraima, que simplesmente o Congresso pegou as 19 normas e legislou sobre elas para virar normas legislativas. Ponto. Mais do que isso, é narrativa, é falácia, é de quem não quer ver o Brasil dar certo de fato, é de quem não planta um único pé de banana, não cria uma única galinha, mas come todo dia em sua casa um prato de arroz, um ovo frito, um frango, um alface, um hortifruti, e acorda todo dia precisando comer e criticando que é um alimento. É aquele ditado, você querer cuspir a todo momento no prato que te alimenta. E eu não aceito a crítica descabida ao homem do campo, ao homem do agro e ao homem e mulher que produz. Eu repito, eu não produzo tudo aquilo que eu consumo. E eu vou criticar quem o produz? Tem várias outras curiosidades, inclusive, dentre elas, a que o senhor citou, que é do agronegócio, agricultura, dentro do estado do Tocantins. Bom, recentemente nós tivemos o PPA, no qual o senhor teve a oportunidade de acompanhar de perto, e a partir disso, como que tem sido alinhar as principais necessidades do Tocantins, dentro do agro, saúde, educação, com os demais deputados federais e senadores que representam o estado? O Brasil dá certo no momento que as políticas públicas não dão errado. Parece ser bobeira falar isso, até meio redundante. O agro tem dado certo. Em momento de pandemia, que o Brasil e o mundo parou, o Brasil parou para entender o que estava acontecendo, mas continuou na sequência caminhando de forma altiva. E essa mola propulsora tem nome e sobrenome: agronegócio brasileiro. Foi quem não deixou faltar alimento nas mesas dos brasileiros, nas prateleiras dos supermercados, os medicamentos nas farmácias, e toda uma logística que foi montada por consequência, porque o agro, a gente tem que entender isso, ele tem uma indústria antes dele e ele tem uma indústria depois dele. Tem a indústria que o fomenta a produção e tem uma indústria que beneficia a sua produção. Você não pode tratar o agro só como fazendeiro que planta soja, o milho, que cria o gado. Você tem que entender a cadeia produtiva que gira antes do rapaz que vende o adubo, a semente melhorada, que vende o óleo diesel para o trator, o borracheiro que conserta os pneus, o mecânico, o torneiro das oficinas do interior. Você tem que entender uma indústria que existe depois, do cara que pega a soja e faz dela farelo, que faz dela bolacha, faz leite, até os bestas que falam que não gosta de comer carne, mas que critica o homem do agro, come bife de soja. Olha que ridículo. É ridículo. E você, quando para pensar o que é uma crítica ao homem do campo, vê esses bestas fazerem. Eles não sabem nem o que falam. Eu sou vegano, eu não como carne. Tá, seu bobó, você come carne de soja. Você está criticando um cara que tirou a oportunidade de você não querer comer proteína animal para comer proteína vegetal e é soja. Só sai do homem do campo. Então deixa de ser ridículo. Ser, no mínimo, respeitoso com quem te bota um pedaço de bife de soja, muito ruim, por sinal, na tua boca. Então, é isso. O agro só basta o poder público não o atrapalhar. E o que é não atrapalhar? Políticas fiscais necessárias, fomento dos fundos constitucionais e infraestrutura básica. Segurança no campo. Porque hoje, infelizmente, a criminalidade descobriu que é mais fácil roubar uma caminhonete de um adubo, vale mais do que um assalto de uma lotérica do interior. Então, precisa
a segurança chegar ao homem do campo nas suas porteiras e casas. Então, é isso. E eu vejo muito bem o governador Wanderlei Barbosa fazendo isso, através do seu secretário de Segurança Pública, doutor Vladimir, do comandante da Polícia Militar, o companheiro Coronel Barbosa, levando essa segurança maior, porque realmente a bandidagem ela tem um movimento constante que ela se adequa ao momento que vive. Então, hoje, eles vivem esse mesmo momento, mas sabendo que tem altivez dos poderes de polícia no Tocantins. Então, me dá essa tranquilidade de ver que o PPA, hoje discutido, continua a ser e será políticas implementadas para atender, de fato, na ponta que precisa. Só esclarece para a gente um pouquinho, então, os meninos estão curiosos para saber um pouquinho sobre a relação do seu pai, se ele será candidato a prefeito de Porto Nacional, se não é, dá um feedback para a gente. Meu pai, pela paixão que ele tem pela política, eu imagino que ele jamais vai deixar de ser um agente político. Um agente que, quando é consultado, dá suas opiniões com a sabedoria de 30 anos de mandato e de quase 70 anos de vivência. Mas eu acho que ele, na política de mandato, ele já está satisfeito. Eu tenho um filho deputado federal, tenho o doutor Tiago, que é médico, está prefeito do município de Pindorama, tenho o neto Aires, que é engenheiro ambiental, que hoje discute a política do município de Poeiras. Ele está realizado em conversar com os amigos. Mas ele hoje virou um construtor de luxo, porque é um luxo tê-lo ao lado, nos ajudando a errar o menos possível e, às vezes, nos convencendo em questões de momento. Então, é uma fonte, inclusive, que eu, como deputado, como um jovem político, procuro sempre para ouvir e tentar errar o menos possível. Deputado, foi um prazer conversar com o senhor.